O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Todo mundo gosta de festa. E tem festa de todo tipo. Tem festa de 2, 3, milhares de pessoas. Tem festa que todo mundo se veste igual. E festa que todo mundo se veste diferente. Tem época de festa e festa fora de época. Tem festa que balança uma cidade, um país, um mundo inteiro. Mas não importa qual o seu tipo de festa. Se tem festa, festaço ou festinha, tem que ter camisinha. Você acabou de assistir a um dos vídeos da campanha do Ministério da Saúde de prevenção à transmissão do HIV. É graças a ações como esta que o mundo comemora a redução no número de novos casos ao ano, uma queda de 1/3 entre 2001 e 2012. Mas o Intese vai falar sobre o que os números escondem e as propagandas de prevenção não mostram. As histórias das pessoas que convivem com a AIDS, a vida de mulheres portadoras do vírus que também transmitiram o HIV para os filhos. Eu já sofri muito preconceito por causa do vírus, porque as pessoas elas não têm muita informação, elas acabam fazendo um tabu no colégio mesmo. Já tive muito preconceito, as pessoas me ignoravam, achavam que elas iam pegar até se eu sentasse no mesmo lugar que elas. É sobre a história de pessoas como a adolescente que você acabou de assistir que o Intese vai falar hoje. A Fernanda Cristina Leite de Oliveira dedicou o mestrado em Sociologia a estudar mulheres portadoras do HIV e os filhos delas, que também são soropositivos por conta da transmissão vertical, que é quando a mãe transmite o vírus HIV ao filho durante a gestação, o parto ou a amamentação. Bom, Fernanda, por que você decidiu mudar o foco aí dessa pesquisa e tentar entender as pessoas? E o que esse contato com essas pessoas fez você mudar na sua percepção quanto a esse assunto? É realmente como acontece na propaganda. A gente sempre se preocupa em não pegar ou não transmitir. Mas e quem já convive? Quem já tem essa realidade para si, né? Quem já tem a sobrevida ou para quem contaminou um filho? É sempre muito delicado você pensar nessa questão, porque a gente envolve famílias. O HIV ele nunca envolve só o soro positivo, ou o portador, ou o doente de AIDS. Ele envolve, no caso, a mãe, esse filho, um pai, os irmãos, uma rede escolar que esse jovem vai frequentar, o grupo de apoio que esse jovem vai frequentar, um próximo relacionamento que esse jovem vai ter. Quer dizer, são sempre pessoas muito próximas, mas que não convivem no cotidiano de ter que tomar um medicamento, só que está interligado com tudo isso. São pessoas que a pessoa tem que conviver o tempo inteiro, mas acaba se expondo. E como é essa exposição do portador? Como é que ele se sente, como é que ele é tratado, como é que ele se cuida, o que ele faz para se proteger, tanto da culpabilização que ele pode ter e quanto do preconceito que ele mesmo pode criar com relação a isso. Bom, você entrevistou 5 mulheres, 5 mães e também 4 filhas dessas mulheres que por acaso eram meninas, né? Uhum. As histórias dessas famílias, elas têm pontos em comum? Quais são esses pontos? Muito. O diagnóstico todos foram feitos depois que o bebê já nasceu, que o bebê já teve 10 anos, 15 anos foram descobertos e geralmente sempre através de uma gestação posterior a esse primeiro filho. Então, quer dizer, no pré-natal do segundo é que foi descoberto o diagnóstico do primeiro filho. O que aconteceu nesse caminho que essa mãe não fez o diagnóstico também no primeiro bebê? Desconhecimento de políticas públicas, descaso de um atendimento médico, vergonha dessa mãe. Foram algumas dessas questões que eu identifiquei. Teve mãe que preferiu não fazer o tratamento porque tinha medo, não queria se expor. Teve mãe que preferiu cuidar, correr atrás, e aí cuidou de um próximo bebê quando descobriu que a filha também tinha. Quer dizer, algumas coisas levaram, alguns caminhos se cruzaram em alguns momentos. Agora, teve uma história que quando eu li a sua dissertação me chamou bastante atenção, sim, de uma jovem, de uma das filhas, que conta que muitas vezes ela praticou sexo sem preservativo com parceiros que não sabiam que ela era portadora do vírus. Por que isso acontece? Você diria que é um tipo até de negligência? Não, não é negligência. Quando o jovem descobre que ele é portador, ele passa por vários processos, tanto de culpabilização da mãe em algum momento, quer dizer, por que ela não se cuidou?
Por que meu pai não se cuidou quando veio do meu pai? Por que ela teve um comportamento de risco? Por que ela me expôs? E aí ele fica irritado, com raiva. Aí depois tem o processo de aceitação, né? Quer dizer, eu me aceito, eu tenho uma doença que agora é controlada, e tem depois o cuidado com o próximo. Nesse momento, essa jovem, ela estava com essa situação de, quer saber? Eu vou viver. A pessoa que se cuide, o meu parceiro que se cuide. Isso mostra também que a mulher, ela enquanto mulher, ela está se reconhecendo. Quer dizer, eu não preciso cuidar do outro, o outro que cuide de si, né? Bom, na sua dissertação, então, você acabou estudando bastante essas jovens, né? Sim. De que maneira que essas adolescentes ou recentemente jovens, né, lidam com essa questão de ter nascido com o vírus e como que elas convivem com a doença? A forma como ela lida é muito diferente da forma da mãe, porque a mãe tira da relação com o filho coisas para se fortalecer. Sempre o cuidado com o outro, um parceiro, um filho, próximos filhos, outros filhos, quer dizer, ela se reconhece que ela precisa se cuidar. Já o jovem não, ele quer dizer, ele aceita o que a mãe fez, embora ele diga errado, não é errado, ela também é vítima, aí ele começa a identificar todo mundo numa família como vítima, e ele começa a entender, às vezes antes da mãe, de que é um vírus que tem tratamento, que é só se cuidar, e aí começa a instigar a própria família a ter o cuidado, e ele não aceita o preconceito. O jovem, ele vem muito ligado a eu não aceito isso, às vezes muito diferente dessa menina que passou por uma situação de tem isso, né, de eu não posso sentar no mesmo banco que você, eu não posso te abraçar, eu não posso te tocar. E até que tudo isso vá sendo desmistificado, ele vai lidando com essa situação e vai repassando para uma mãe. Então ele traz a mãe de volta na sociedade, né? Ele convive com o vírus, com a mãe, com os pais, com os colegas, ele não se expõe, ele vai atrás de informação. E a internet auxilia muito nesse processo. Mas nem todas as crianças e adolescentes que herdaram o HIV da mãe convivem com a família. Há casos de bebês soropositivos que são abandonados pelos pais. Em Curitiba, há um lar onde essas crianças são abrigadas e recebem todo o apoio. É normal, tipo uma pessoa que não tem nada. Hoje o HIV é igual uma hepatite, né? Poderíamos identificar esse adolescente como Rafael, Pedro ou João. Mas vamos chamá-lo de Lucas, que significa brilhante, característica marcante no sorriso e também do olhar do menino, um adolescente muito feliz. Ele é portador do vírus HIV e desde os 2 anos vive na Casa Morada do Sol, projeto criado pela Associação Curitibana dos Órfãos da AIDS. Hoje, aos 13 anos, o menino tem grandes sonhos. Quando sair daqui, eu quero continuar estudando para ser um grande arquiteto, né? Atualmente, mulheres que são portadoras do HIV podem ter filhos sem passar o vírus para a criança. A mãe dessa menina fez o tratamento para que o segundo filho não contraísse o vírus. A mãe descobriu na gravidez dele, enquanto ela fez o pré-natal, que ela tinha HIV. E daí ela conseguiu fazer o tratamento. Hoje tem possibilidade das pessoas com HIV ter filhos sem HIV. Elas só precisam fazer o tratamento mesmo. A Casa Morada do Sol foi fundada em 1995 por um grupo de voluntárias. A casa, que atende crianças e adolescentes com vírus da HIV, atende atualmente 24 moradores, mas a sua capacidade é para atender até 30 crianças e adolescentes. Dona Amélia faz parte dessa história. Ela, que é uma mãe para todos os moradores da ONG, diz que o começo dessa jornada não foi nada fácil. Eu fundei essa casa junto com algumas amigas há 20 anos atrás. E no começo, assim, foi uma batalha muito dura, né? Pelo preconceito, pelo desconhecimento. E tudo era muito novo em relação à AIDS, né? Então as pessoas tinham medo mesmo. E essa mãe tem muitos sonhos para o futuro de seus filhos. O meu sonho seria uma independência total para as crianças, que se adotasse mais sem olhar a cor, o tamanho, né? Que as pessoas fossem mais abertas. As nossas crianças não são inadotáveis, elas só querem ser felizes. E eles também sonham com um amanhã melhor. Eu sonho em ser artista plástica. Então agora o meu objetivo é voltar a estudar, né? Que eu voltei esse ano. Eu pretendo trabalhar. Quando eu sair daqui, cuidar dela, que ela também é tudo que eu tenho, e do meu irmão. Fernanda, a gente viu ali histórias de crianças
que não tiveram a oportunidade que as suas entrevistadas tiveram de conviver com a família, né? Mas eu queria te perguntar sobre um outro assunto agora. Você conta na sua dissertação que você gostaria de ter feito alguns questionamentos para suas entrevistadas que você acabou não podendo por conta do Comitê de Ética. Que questionamentos eram esses e por que eles eram importantes para você? Com relação à sexualidade, eu não podia fazer as perguntas diretamente. Eu tinha sempre que... acabei fazendo. Porque elas acabaram me levando. O roteiro de entrevista, na verdade, ele é um norteador. Mas é que a história ia se desenrolando e, por um momento, elas, não sei se com a idade próxima, elas começavam a me contar as histórias delas. E as perguntas vieram. Eu não precisei fazer, as perguntas vieram e elas têm vontade de falar. O jovem, ele tem muito isso. As meninas, eu percebi, elas queriam falar enquanto as mães queriam que eu explicasse o porquê daquilo, por que eu estava querendo estudar aquele assunto, quem que era eu tinha, eu não tinha, porque, o que me levou, o que me instigou a estudar aquilo. Já as meninas, elas sabiam, elas liam um termo de consentimento em que eu elaborei dizendo que não iria divulgar nada, nem nome, nem nada, e elas se sentiam seguras para me falar qualquer coisa, mesmo antes de eu perguntar. Então, muitas das perguntas que eu gostaria de fazer, elas me responderam antes mesmo de ser feitos. Então, o comitê está ali para preservar a pessoa humana, mas não precisei. Então, foi tudo muito tranquilo. As entrevistas foram excelentes, as minhas entrevistadas foram ótimas entrevistadas. Bom, Fernanda, a gente já volta a conversar sobre esse assunto, porque o Em Tese faz um rápido intervalo. Já já a gente volta. Essa adolescente de 16 anos descobriu durante a gravidez que havia contraído o vírus HIV, mas durante o período de gestação fez todo o tratamento necessário para que o bebê nascesse sem a doença. Tive que começar super rápido, porque eu fui fazer o pré-natal super atrasado, né? Daí tive que tomar um monte de remédios super rápido, remédios fortes. Isso deu muitos hematomas, comecei a ficar super mal com os remédios. Tive que parar no hospital várias vezes. Dos remédios, mas até hoje, graças a Deus, ele está sem nada, né? Agora, a jovem mãe só quer dar um futuro melhor para o filho. Ter uma casa, ter minha família com ele, né? Ser normal, como todos. O Em Tese de hoje está falando sobre a história de mães portadoras do HIV que transmitiram a doença aos filhos durante a gestação, o parto ou a amamentação. A relação entre estas mulheres e os filhos foi o tema do trabalho de mestrado da Fernanda Cristina Leite de Oliveira. Mas você acabou de assistir a uma história que terminou de maneira diferente. A mãe que deu entrevista para a nossa equipe de reportagem não transmitiu o vírus ao bebê. É por isso que nós convidamos também a Cleia Elisa Lopes Ribeiro, que é responsável pela vigilância epidemiológica de AIDS da Prefeitura de Curitiba e também é médica epidemiologista. Cleia, afinal de contas, por que essa mãe conseguiu dar uma história de vida diferente para o filho e, na verdade, é uma história que tem se repetido aqui em Curitiba, né? Porque hoje a gente sabe que quando eu faço o diagnóstico do HIV na mulher gestante e eu inicio uma terapia para essa mulher, eu consigo evitar que ela transmita o vírus para o seu bebê, através da amamentação, na hora do parto ou mesmo durante a gestação. Então, em Curitiba, desde 1999, começou o programa Mãe Curitibana, que faz o teste HIV em todas as gestantes. A partir do diagnóstico, há um acompanhamento dessa gestante, o tratamento, a oferta do AZT na hora do parto e a não amamentação. E assim a gente consegue reduzir um risco de transmissão que é em torno de 20%, 30%, se a mulher não sabe que tem o HIV, para um risco de menos de 2%. Fernanda, na verdade, você também percebeu no seu trabalho, falando com as suas entrevistadas, muitas delas somente descobriram que eram portadoras do vírus HIV no momento em que elas foram fazer um exame pré-natal, né? O exame pré-natal para a segunda gestação, ou uma segunda ou uma terceira. Porque nas gestações anteriores, da década de 80, início dos anos 90, não tinha esse programa Mãe Curitibana, que foi muito elogiado por elas. Então, numa próxima gestação é que foi diagnosticado toda uma família
né? Vindo da onde poderia ter sido através de um parceiro, de uma relação extra, desse parceiro ou dessa mãe, e foi aí que tudo foi descoberto entre eles. Cleia, é comum isso, que as mulheres descubram que elas são portadoras do vírus nesse momento? Em Curitiba, desde 99, como a gente está testando muito mais mulheres do que homens, a gente tem encontrado muito mais mulheres portadoras do vírus HIV do que homens. Geralmente, no homem, a gente acaba diagnosticando já com AIDS, com doença avançada. E as mulheres não, elas estão sadias, estão fazendo o seu pré-natal e acabam descobrindo o exame no pré-natal. Então, elas ainda fazem um diagnóstico muito cedo, antes de adoecer. E o diagnóstico antes de adoecer é super importante, porque protege o bebê e você possibilita que essa pessoa não venha desenvolver AIDS, não venha adoecer. Então, a pessoa tem uma vida normal, né, com acompanhamento e com tratamento. Agora, eu imagino que receber esse tipo de notícia no momento em que a mulher está grávida não deve ser nada fácil. Como que a Secretaria de Saúde procede nesse sentido? Todo teste é realizado através de um aconselhamento pré e pós-teste. Então, você explica para a pessoa que está fazendo o teste HIV, o que significa ter HIV, o que significa AIDS, quais as vantagens de saber que tem o HIV cedo, e depois que essa pessoa recebe o resultado, é feito todo um acompanhamento, né, da importância de fazer um segmento clínico, exames para estadiar, né, como é que estão as células de defesa, quanto de vírus essa pessoa tem no organismo, e fazendo esse estadiamento, esse segmento, a gente tem a possibilidade de esclarecer as dúvidas e tornar uma coisa normal para a pessoa. Então, cada consulta de pré-natal a gente faz uma nova conversa, uma nova orientação e acaba se tornando aquilo parte da vida da pessoa, né? E aquele momento é tão mágico e a possibilidade de proteger seu filho é tão forte que essa mulher se fortalece também, eu acho que essa relação eu percebi também nas minhas entrevistadas. O cuidar é sempre a relação da mãe cuidando do seu bebê. Então, ela toma aquela experiência negativa de ter HIV e pensar, não quero isso para o meu filho. Né? E ela protege, ela cuida. Então, ela se cuida, ela cuida do bebê e ela vai cuidar de toda uma família. Ela se fortalece a partir disso, desse bebê. Agora, teve uma família em especial que você entrevistou em que a mãe sabia já que era portadora do vírus e mesmo assim ela teve uma nova gravidez e não procurou maneiras de evitar que o bebê fosse portador do vírus. Como que você entendeu essa questão? É a vergonha, porque assim, a mãe nem sempre tem a noção de que através de programas como esse, ninguém vai saber. Ela sempre acha que alguém vai contar, que alguém vai ver ela indo ao médico, que alguém vai ver o filho sendo acompanhado. E prefere esconder. O sentimento de culpa, embora ela possa ser uma vítima, né, e não um responsável de ter ido atrás de ter se drogado ou ter tido doenças, relações que podem se expor a uma doença infecto-contagiosa, ela se sente culpada também. E ela não quer vitimizar essa criança, então ela prefere esconder. E aí acarreta uma série de prejuízos depois para a criança. Agora, lá na outra ponta, Cleia, de que maneira que a saúde pública hoje, aqui em Curitiba especialmente, trabalha essa questão do HIV e da AIDS com os portadores do vírus? Hoje a proposta, né, do município de Curitiba, desde 2000, é a atenção ao paciente que tem o HIV na unidade de saúde perto da sua casa. Lá ele pode fazer a consulta, pode fazer os exames de carga viral e CD4. E ele seria encaminhado para os ambulatórios de referência a partir do momento que tem indicação de fazer tratamento, que tenha que usar medicamento, segmento mais rigoroso. Mas, ao mesmo tempo que ele pode ser atendido na unidade de saúde perto de casa, ele tem a possibilidade de escolher a unidade de saúde onde ele quer ser atendido. Porque, às vezes, o paciente mora, os vizinhos dele trabalham na unidade, ele fica com medo de alguém descobrir, então ele tem essa possibilidade de também ser atendido em outra unidade de saúde. Mas o segmento é oferecido o teste anti-HIV, o exame de carga viral, que é o que quantifica a quantidade de vírus no sangue, o exame de CD4, que mede a quantidade de células de defesa no sangue. Esses exames são feitos na unidade de saúde perto de casa. É bem descentralizado no município de Curitiba. E agora, para a mulher grávida, que de repente não procura o médico para fazer o acompanhamento, até que momento que é possível fazer esse diagnóstico e tomar algum tipo de medida? A gente sabe que 70% da transmissão do HIV acontece na hora do parto. Então, o que a gente faz? Todas as mulheres que chegam em qualquer maternidade
tanto da rede pública quanto privada, no momento do parto, se ela não sabe o resultado do teste HIV dela, é feito um teste rápido na pontinha do dedo, que você tem um resultado em torno de 20 minutos. Esse teste rápido dando positivo, ela recebe o AZT na veia durante o trabalho de parto, interrompe a amamentação e aí dá o AZT para o bebê. Então a gente consegue ainda reduzir no momento do parto. Então, se chegou na hora do parto, não sabe se fez o teste, não tem o resultado na mão, é feito o teste rápido na hora e é feita essas medidas, e com essas medidas a gente consegue também interromper a transmissão do HIV. Agora, Fernanda, no seu trabalho você entrevistou mulheres e suas filhas, né, eram meninas, que faziam parte também de um grupo que era atendido em um hospital aqui de Curitiba. E é dentro desse grupo que essas pessoas encontram informação? Sim, não só informação, como muito apoio. Foi notório em todas as visitas que eu fiz no grupo, como eles têm uma coisa familiar. Eles são unidos, eles estão ali para conversar entre eles, para trocar experiência, mas para se fortalecer. Além de toda a informação, eles são dentro do HC, nos grupos, né? O grupo dos jovens e o grupo dos adultos, eles estão ali também para se fortalecer, para ver que é possível ter uma sobrevida com qualidade, sem abrir mão de nada e ter uma vida normal, independente de estar tomando medicamento ou não. Agora, Cleia, mudou muita coisa dos anos 80 e 90 para cá, no tratamento, na percepção que a própria sociedade tem da pessoa que é soropositiva? Mudou? Mudou muito, né? Nós partimos, o primeiro caso de HIV/AIDS em Curitiba foi em 84, né? Você não tinha, o diagnóstico demorava 30, 40, 60 dias para ter o diagnóstico, não tinha tratamento, você tratava a pneumonia, tratava a meningite, mas você sabia que aquela pessoa ia evoluir para o óbito, né? A partir do primeiro medicamento, que foi em 87, que foi a AZT, as coisas começaram a mudar. E a partir de 1996, que começou o coquetel com 3 medicamentos, a coisa melhorou muito. E hoje eu tenho pacientes que têm 23 anos, que têm um diagnóstico, que têm vida normal, né? Inclusive, assim, a gente tem esses jovens que se contaminaram pelas mães. Eu tenho pacientes de 20, 25 anos que receberam o vírus da mãe, que estão fazendo faculdade, estão formando, estão namorando, casando. E tem até a possibilidade de serem pais e mães e ter seus filhos sadios. Isso é muito, muito importante. E a gente, assim, é uma felicidade muito grande, porque eu trabalho com AIDS desde 86. Então, ver essa história toda e ver essa evolução é realmente gratificante. Bom, a gente vai fazer uma pausa aqui na nossa conversa do estúdio para falar um pouco sobre uma personalidade que foi muito importante para a educação e para as mulheres do Paraná. A editora UFPR acaba de lançar um livro que conta a história da professora Júlia Vanderlei. Júlia Vanderlei. Você já deve ter passado pela rua que tem esse nome, ou então em frente ao colégio que homenageia essa personalidade. Mas o que fez Júlia Vanderlei para ser referência? Ela foi pioneira na conquista de direitos das mulheres. No final do século XIX, lutou para estudar na escola normalista, que formava professores, em uma época que apenas homens tinham essa oportunidade. A aprovação como aluna aconteceu com uma ressalva, que ela não fosse a única mulher. Ela conseguiu umas 3 moças para participarem, porque até então só os rapazes participavam do curso normal. As mulheres ficavam de fora. Se elas quisessem fazer o curso normal, elas tinham que contratar professores particulares. E aí, esses professores, né, faziam todo um trabalho, né, de conteúdo curricular da época, e elas prestavam um exame, que chamava exame vago, que era na frente de uma banca. Se elas conseguissem êxito, elas eram tidas como normalistas, né, recebiam a certificação. Júlia Vanderlei foi nomeada a primeira normalista do Paraná e pouco depois construiu carreira na Escola Tiradentes, onde chegou a ser diretora. Além da atividade educacional, Júlia é conhecida por contribuir com a preservação da história do Paraná, por meio da coleção de imagens que ela formou. Todos esses papéis motivaram a professora Silvete a escrever uma biografia de Júlia. O tema o mito, né? Quer dizer, todas as circunstâncias que envolveram Júlia Vanderlei, né? O que de fato tornou o nome dela um nome importante. Claro, tem toda a questão do paranismo da época, ela era amiga também dos paranistas e tinha aquela certa rivalidade Paraná e São Paulo, porque o Paraná mesmo, não sendo mais comarca de São Paulo, ainda tinham muitas caravanas de professores que vinham de São Paulo
como se estivesse orientando aqui os paranaenses. Então, o que se queria? Se fortalecer as próprias mulheres e homens do Paraná, educadores, e valorizar a educação da época. No trabalho de mestrado, que deu origem ao livro Professora Júlia Vanderlei, a pesquisadora traz aspectos pessoais da biografada, como a vontade de ser mãe. A irmã, que veio logo após ela, era casada e estava aguardando o terceiro filho. Aliás, estava grávida do segundo filho. E ela não conseguia engravidar, né? Ela teve cedo, ela teve problema ovariano, de acordo com o que ela comenta no diário. E quando nasceu o segundo filho da sua irmã, né, da Minervina, ela ficou muito emocionada. E aí a irmã, né, provavelmente comovida com o fato, e ela conta ali que estava a irmã, a sogra da irmã, e ela disse: se eu tiver mais um filho, eu dou para você. E essa irmã teve outros mais filhos, mas o terceiro filho dessa irmã, ela realmente doou para Júlia Vanderlei, que é o Júlio, né, que ela fala, meu Julinho. E esse diário e essas coleções de imagens, tudo que ela colecionou, tudo que ela guardou é para esse filho. A importância da personagem motivou a direção do Colégio Estadual Júlia Vanderlei a divulgar a história. Esse ano nós estamos lançando, junto com as orientações para a família, um breve histórico de quem foi a Júlia Vanderlei. Conhecer a dedicação de Júlia pela educação faz com que ela se torne exemplo para as novas gerações. Como ela foi a primeira mulher a ser professora aqui no Paraná e tudo mais, é legal a gente conviver com essa coisa de ter uma mulher de referência na própria escola que trabalha tanto em casa, a mãe, né? Normalmente é a mulher, o nosso exemplo, e chega na escola também ter, né, além das professoras, a história da própria, o nome da escola já ser um outro exemplo pra gente no dia a dia de mulher, né, de superar todos os contras que tinha na época e tudo mais. Você encontra o livro sobre a história da professora Júlia Vanderlei no site da editora UFPR e nas livrarias dos campi da Reitoria e do Centro Politécnico. Bom, Fernanda, a gente viu a história de uma mulher que foi bem importante para a história do Paraná e na sua dissertação você acabou entrevistando apenas mulheres também. Então, por isso, a minha última pergunta para você é o seguinte: afinal de contas, de que maneira que as mulheres que você entrevistou lidam com o HIV, lidam com essa questão, com o preconceito, com os problemas que elas enfrentam? Como que a mulher trabalha essa questão? Estudar mulheres não foi só, as filhas no caso, não foi a intenção da pesquisa, foi uma coincidência. Mas foi interessante porque eu tive duas perspectivas femininas, a da mãe e a da filha. As filhas no momento não estão gestando, não tiveram filhos até então, mas elas estão numa perspectiva de eu vou viver, eu quero viver para mim, vou ser feliz, sabe? Excluindo o HIV da vida delas. Ali naquele momento de tomar o medicamento ela toma, na hora de precisar conversar sério ela conversa. Já a mãe não. A mãe tem sempre o cuidado com essas crianças, com essa filha, ou com outros filhos. Teve uma mãe que eu entrevistei que tinha um menino. Ela tem sempre o cuidado, ela tem sempre o medo. Mas ela pensa, eu vou viver porque eu preciso viver para ele, enquanto ele tiver, ela e ele tiver condições de seguir em frente sem precisar do meu apoio, eu tenho que me manter sempre forte. E é isso que segura essa mãe, né? O cuidado sempre com o outro, que é uma coisa muito feminina. Dos estudos de gênero a gente observa muito isso. A mulher sempre tem o cuidado, o cuidar de alguém. E é isso que fortalece tanto a mãe quanto a mulher. Cléia, para finalizar, é possível a gente dizer que hoje vivemos um novo momento com relação ao HIV? Essa pesquisa também acabou mostrando isso, um novo tipo de relacionamento das pessoas portadoras do vírus com a sociedade? Eu acredito que sim, mas assim, ainda tem muita coisa para caminhar. A gente ainda tem a preocupação com o preconceito, com os medos, as dúvidas, isso ainda é presente, ainda tem pessoas que têm muito medo de fazer o seu diagnóstico, alguém ficar sabendo, e cada vez mais a gente está mudando o olhar com relação à AIDS. Hoje, a perspectiva é, se você teve risco, faça o teste o mais cedo possível, porque fazendo o teste cedo, você começa a tratar cedo, e tratando cedo, você corta a cadeia de transmissão. Nos últimos congressos, nos últimos 2 anos, a ideia é, se todas as pessoas do mundo que têm o vírus HIV descobrirem que têm o vírus e se tratarem, daqui a 30 anos não tem mais AIDS no mundo. Corta a cadeia de transmissão. Mas para isso eu tenho que me enxergar como um risco, procurar atendimento e começar a tratar cada vez mais precoce.
Cleia, Fernanda, obrigada pela participação no Em Tese de hoje. Nada, agradecemos o Agradeço convite, a oportunidade. Obrigada. Hoje o Em Tese falou sobre a dissertação de mestrado em Sociologia da Fernanda, que estudou mães e filhos portadores do vírus HIV. Se você quiser ler o trabalho completo, é só acessar o banco de teses da UFPR no endereço que aparece aí na sua tela. Se você gostou deste programa, dá para assistir novamente. A nossa programação completa e todos os Em Tese estão disponíveis no site da UFPR ou nas nossas redes sociais. Até a próxima!